todos os livros que eu li no mês de julho. Eu vou falar para vocês o que eu achei, se vale, se não vale. Enfim, vamos começar um pouquinho. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que no mês de julho, eu acabei que eu tive uma ressaca literária, tá? Eu não tava conseguindo ler nem Freida, que é uma autora que eu amo muito. Eu leio muito rápido, eu tava com dificuldade para ler, mas eu achei meio que uma solução. Eu fui pro lado da HQ, então eu acabei que eu li mais por conta que eu li mais HQs, uns livros curtos, e eu fui levando assim um mês, sabe? Fui meio que arrastado, mas eu consegui ler bastante livro, como foram aí, né? 12 livros. Mas eu sinto que eu li muitos livros, mas poucos bons. Enfim, vou falar um pouco dos livros, o que eu tô achando, o que eu achei dos livros, se eu recomendo, se eu não recomendo. Bora. Eu quero começar com o meu pior livro lido desse mês. Gente, é uma distopia, tá? E assim, eu senti falta da distopia. É uma distopia. E eu falei, gente, cadê a distopia? Aí quando chega quase no final do livro tem distopia. Por quê? O segundo tem o segundo livro. Gente, não vale pela distopia, vale pelo romance, porque é um romance bom, mas você se estressa muito com um do personagem que tem aqui. O livro basicamente é uma sociedade onde a humanidade não escolhe mais o par romântico através de afeto, achar, conhecer, enfim, através de uma genética humana, de compatibilidade. E a. Esqueci até o nome da Mona? Calma aí, vamos lá, que eu esqueci o nome da Mona. Elliot, ela teve um par romântico de 98,8% de compatibilidade com uma pessoa, e assim, foi o maior ápice de toda a humanidade de porcentagem de compatibilidade. E aí, mesmo que eles vão começar a investigar o porquê tão alto e tudo mais, mas gente, é muito pouca distopia e eu não gostei muito, confesso que eu não recomendo esse livro. E eu acho que eu dei, acho que foi dois estrelas, porque eu tava gostando muito do romance, mas a distopia que eu peguei pra ler ficou faltando. Agora eu vou falar o meu queridinho do mês, tá? Eu amo, 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 amo a escrita Brittany. Eu tô amando esse box, A Bússola, que eu falei pra vocês, que a gente tá lendo em leitura coletiva com o meu clube. Tá aqui o link embaixo pra quem quiser participar do meu clube, tá bom? Ele é uma leitura extra. A gente leu o primeiro como leitura oficial, o segundo, o terceiro e o quarto como leitura extra do mês. E esse ficou pro mês, tá? Eu favoritei ele, eu amei. E eu confesso que, por hora, é o meu livro favorito dessa série ou boxe, enfim. E o romance é assim, para quem conhece Britney, tem um livro assim com uma pegada bem com traumas sobre tanto a infância ou mais à frente e tudo mais. E, ai, gente, cara, aqui vocês vão conhecer o Corno. Gente, o Corno, desde o primeiro livro, eu tava ansiosa por esse livro, tá? Eu esperei muito, muito por esse mês, porque eu queria muito ler o Corno, eu queria conhecer sobre a história do Corno. E ele é uma pessoa que sofreu muito questão sobre a mãe dele ter câncer, e aí ela superou, tava 10 anos, eu esqueci a palavra que fala, mas 10 anos sem o câncer voltar. E aí ele sofreu muitas questões, ele conhece a pessoa que ele amou, mas eles sentiram que não estava no momento deles realmente ter algo ali a mais, tá? Porque ambos não estavam no momento de ter um relacionamento sério, e eu acho que isso é muito legal sobre maturidade, mas eles se encontram do nada, tá? Tem relacionamento tóxico, tem questão de traumas, enfim, eu tô amando a escrita da Brittany, portanto que eu vou devorar esse box, eu sinto que eu vou amar muito dos outros volumes. Finalmente eu terminei Harry Potter. Para quem não sabe, eu estou lendo Harry Potter pela primeira vez, sim, com quase 29 anos nessa cara. Eu fui ler Harry Potter e esse mês a gente terminou Harry Potter, que eu li o último livro, e eu confesso que eu esperei muito mais por esse livro, eu aguardei muito mais por ele, criei muita expectativa por ele. E eu senti que muitas partes foi enrolativa, muita coisa que poderia ser explicado muito mais, não explicou. Assisti o filme com o pessoal do clube, porque a gente é uma leitura coletiva aberta, mas a gente assiste os filmes no clube e assim, confesso que eu esperei muito mais sobre ele, tá? Mas para quem conhece Harry Potter, acho que não preciso falar muito sobre Harry Potter, acho que a maioria do pessoal conhece. Eu que tô lendo pela primeira vez, que deveria estar sabendo mais sobre Harry Potter. Enfim, é o desfecho, tá? É o sétimo livro e é o Harry Potter e a Relíquia da Morte. E é isso, gente. Eu gostei muito, mas confesso que ele foi o meu menos favorito da série, tá? Para quem não quer saber qual é o meu livro favorito Harry Potter, é o volume 1, volume 3 e volume 5, que é o da Pedra,
do Sirius Black, que é o... Eu sempre me esqueço! O Prisioneiro de Azkaban e o 5, A Ordem da Fênix. São os meus favoritos. O Calhamaço, sim, é meus favoritos, tá? Amo muito aquele livro. Enfim, e eu dei 4,5, porque é o desfecho, tem muitas coisas resolvendo, muitas questões foram boas, mas eu não consegui favoritar ele por conta dessas questões que eu achei que ficou faltando no livro. Como a gente finalizou Harry Potter, eu comecei leituras antigas, as Crônicas de Nárnia. Eu vou tentar deixar aqui embaixo a LC da Crônicas de Nárnia. Para quem quiser participar, ainda dá tempo. A gente atualmente no 4º volume, então, mas a gente deixa lá para vocês lerem do primeiro até o último com a gente, não tem problema de quando você vai começar, quando você vai terminar. O importante é ler juntinho e eu vou falar um pouquinho de cada um. Como eu tenho o box, eu decidi ler em ordem cronológica, ao invés de ordem de publicação. Eu acho que seria mais interessante, mais envolvente para a história e tudo mais. Aí eu comecei com O Sobrinho do Mago, que é um filme que vai ser adaptado, que era para sair esse ano, não saiu, vai sair ano que vem. E assim, eu confesso que no começo achei muito chato esse livro. E eu tava pensando até em cogitar em não ler Narnia esse ano, pegando em outro momento. Mas os meus amigos do clube falaram assim, gente, vai lá, segue porque vai continuar ficando bom, vai valer a pena, lê mais um pouquinho. E aí eu fui, tá? E eu acho que depois que chega ali em 80 páginas, o livro anda muito, 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 muito. E eu acho que eu dei 4 estrelas para vocês terem noção de como evoluiu. Acho que foi 4, 3,5, não lembro. Mas o começo ele é muito parado e depois ele vai melhorando, vai ficando mais interativo, mais envolvente. A história se passa mais perto de Narnia, então começa as tretas, o caos. E assim, realmente Narnia esse aqui foi muito bom. Aí logo em seguida eu fui pegar realmente o livro O Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro oficial na ordem de publicação. E assim, eu amo esses filmes, por isso que eu queria ler Nárnia, porque eu amo muito, 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 muitos filmes. E eu queria essa experiência completa, porque na época eu não lia, e aí agora eu tô sendo muito leitora. E aí eu falei, por que não ler Nárnia? Porque é um filme que eu amo muito, e, enfim. E assim, esse daqui eu esperei muito sobre o livro, mas ele não foi um favorito, tá? Ele foi uns 5 estrelas, mas eu senti que muitas coisas não teve no que teve no filme, não teve aqui, que eles meio que mudaram, adaptaram um pouco diferente. E a gente vai assistir com o clube esse filme no que eu acho que vai sair no vlog da semana, tá? Porque a gente vai assistir no domingo e acho que vou estar no vlogzinho, vou tentar mostrar para vocês o que eu achei do filme também, agora depois de ler o livro. Aí logo em seguida, tá? Porque eu tava meio que atrasada, aí tava no volume 3 desse mês e eu tava no volume 1. Eu faço LC e eu me atraso minhas LCs. O importante é o importante, que é ler. Enfim, deixa eu. Obrigada. Mas enfim, aí eu fui ler o 3º volume, bem no finalzinho do mês. É O Cavalo e Seu Menino, tá? 3º volume na ordem de publicação. Confesso que eu achei esse livro muito, 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 muito chato. Aí teve momentos que quando apareceu os quatro irmãos que começou a ficar interessante. Aí teve uma hora que teve um caos, um bafafá, casos de família. Aí eu sinto que bem no final esse livro ficou bom. Aí aquilo, né, gente? Você tem um livro de 400 páginas, aí 120 páginas ser ruim, não compensa, né? Eu acho que eu dei 2,5 para esse, não lembro. Mas não foi 3, foi o máximo. Mas enfim, acho que foi 2, 2,5, por aí. E eu acho que esse livro aqui é um livro que, se você fosse comprar separado, não compensaria comprar, não, porque eu sinto que nada agregou muito aqui pra história, não. Mas enfim, eu li, né? E eu tô viciada por Freida, tá? Respeita a minha vida, respeita a minha história, porque eu amo Freida, tá? E a gente leu no clube. Ai, já intrusa! Essa discussão de LC foi o caps. Gente, juro pra vocês. A gente surtou, a gente comentou sobre o que a gente estava achando da leitura, o que, assim, cara, você não espera nada para umas crianças. Juro pra vocês, eu tô com medo dessas crianças de hoje em dia. Depois que ele, a intrusa, eu desconfio de todas as crianças que andam ao meu lado, tá? Que isso, gente? E que caps, eu passei muita raiva com as mães dessas crianças. Momento de silêncio pelas crianças da minha vida, tá? E, gente, que livro perturbador, entendeu?
A sinopse do livro meio que passa assim, a... Ai, gente, eu sou muito ruim de lembrar o nome. Acho que é Cassie. Deixa eu ver. Cassie, ela vive isolada no meio do matagal, que é no meio do mato, morando sozinha. Mona, você é mulher, morando sozinha, no meio do mato. Tá louca, né? Tu é louca? Só pode. Mas enfim. E aí ela vive no meio do mato. E aí acontece, acho que era um vendaval. Cadê? Uma ventania, algo assim, sobre o que ia ter lá na cidade. E aí ela precisava meio que se isolar ali, porque aquilo ia acabar ali tendo vendaval, e aí ela mora no meio do mato, a casa já não estava muito boa, enfim. E ela tinha um vizinho que morava muito perto dele, né? Dela, no caso, morava muito perto dela, assim, perto assim, sabe como é que é no meio do mato? É perto, mas não é perto. E aí, do nada, apareceu uma intrusa, gente. Aí, simplesmente, a Mona abre a porta pra intrusa. Mona, você mora sozinha, no meio do mato, você é mulher, e você abre a porta pra uma pessoa entrar na tua casa. Tá certo isso? Eu acho que não tá certo. Mas, enfim, eu surtei, como tô falando aqui, que eu surtei esse livro, tá? Foi. Eu não lembro se eu favoritei esse livro, mas ele foi 5 estrelas e ele subiu no meu top 3 da Freida. Eu acho que eu favoritei esse livro, não lembro. Se eu favoritei, eu vou deixar aqui escrito se eu favoritei ou não. Eu realmente não lembro. E as minhas próximas leituras, eu não tenho físico, mas eu vou falar pra vocês. Esse mês, como eu falei, eu li muito HQ, né? Porque eu queria sair da ressaca e eu senti que uma HQ ia ser algo leve, ia fazer eu andar assim na leitura, sem muita pressão de ficar lendo muito rápido, para poder ler as leituras que precisavam ser lidas do mês e tudo mais. Eu li Headstop 1, 2, 3, 4, 5, li metade do sexto, mas eu não vou contar ele aqui. Eu vou colocar aqui todas as capinhas do livro que eu li das HQs e as suas respectivas notas, porque eu não vou lembrar aqui agora. Assim, vou colocar a notinha aqui do lado. Mas, assim, gente, eu sinto que dos 5 volumes, porque eu não terminei o sexto, dos 5 volumes, eu acho que o terceiro foi o que eu mais gostei, tá? Teve aquelas questões sobre a saúde, enfim. É uma HQ muito boa, mas eu não senti tanto apego, tanto amor pelos personagens ao ponto de eu querer comprar o físico, tá? Porque os livros são bem caros. E eu não consigo me apegar tanto aos personagens quando tem HQ, mesmo que são 6 volumes de HQs, mas eu sinto que eu não consigo me apegar tanto ao ponto de falar, eu quero ter o físico. Eu sinto muito disso, mas tudo bem, tá? Eu gostei muito dos livros, super recomendo para quem quiser ler. Como eu falei, eu vou deixar aqui a nota dos livros e quero muito terminar o 6º volume, porque como o mês virou, eu não consegui terminar o 6º volume. Aí eu decidi o quê? Vou pegar para ler com mais calma no momento que eu senti que está começando a vir uma ressaca, ou eu quero terminar o mês ali com mais uma leitura, aí eu termino com esse volume, porque eu li 45% do 6, tá? E eu só achei que o quinto por 6 meio que enrolou uma questão de que estava envolvendo todo o quinto livro. Então eu sinto que ficou enrolando, passando para poder ter o 6º livro, sabe? Sabe quando a autora fica enrolando para resolver uma questão que poderia ter resolvido no quinto, e aí o 6 mostrar o pós-resolver a solução. Aí eu senti essa falta. E não, no sexto, porque eu li 45%, que ela foi tentar solucionar a questão sobre a faculdade deles ali, né? Amor à distância ou não, enfim. E é isso, gente. Aí eu fiquei, tipo assim, poderia ter resolvido no quinto essa questão e o sexto a gente visse o pós dessa questão. Aí eu senti que faltou isso mesmo, tá? É isso, gente. Esses foram meus 12 livros lidos desse mês. Eu confesso que foi bem atípico. Eu acho que eu nunca li tanto livros, exceto quando é Natal, porque eu leio muito no Natal, porque eu gosto de ler continhos e tudo mais. Mas assim, pra quem tava de ressaca literária, eu acho que deu bom, né? Eu acho que deu bom. Mas como eu falei, eu sinto que muitas leituras não foram boas como eu queria que fosse. Mas no fim, eu li 12 livros e falei um pouquinho de cada livro por aqui. E se você já leu algum livro desse aqui, me fala aqui nos comentários se você gostou, ou se tem uma experiência melhor do que a minha, ou não, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo!